Nessa videoaula, nós corrigiremos a atividade da última aula, que abordava a soma dos termos de uma PG finita. A primeira questão, da FESP de São Paulo, a soma dos 6 primeiros termos da PG, 1 sobre 3, 1 sobre 6 e 1 sobre 12. É quanto? Bem, nessa questão, nós temos aí que o número de termos ele vale 6. Eu quero somar os 6 primeiros termos, então o n é 6. O primeiro termo é 1 sobre 3 e a razão é 1 sobre 2. Por que a razão é 1 sobre 2? Porque 1 sobre 6 é a metade de 1 terço, 1 sobre 12 é a metade de 1 sobre 6 e assim por diante. Se você tiver dúvida quanto à razão, é só você pegar e dividir um número pelo anterior. Se você pegar, por exemplo, 1 sobre 6 dividido para 1 terço, você vai encontrar 1 sobre 2 como solução, como valor da razão. Bem, então se eu quero a soma é o primeiro vezes, entre parênteses, a razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1. Vamos então substituir. O primeiro termo é 1 sobre 3 vezes a razão é 1 sobre 2 elevado a 6 menos 1 sobre 1 sobre 2 menos 1. Bem, vamos então resolver. Resolvendo, eu tenho 1 sobre 3 vezes 1 meio elevado a 6 dá 1 sobre 64, já que 1 elevado a 6 dá 1 e 2 elevado a 6 dá 64. Repete o menos 1 sobre 1 meio menos 1. O que a gente faz agora? Para a gente subtrair fração, tem que ter denominador igual. Para igualar os denominadores, eu escrevo esse 1 que está no numerador como 64 sobre 64. E o 1 que está no denominador, eu escrevo como 2 sobre 2. Desse modo, então, nós temos o seguinte. A soma vai ser 1 terço, multiplicado entre parênteses por 1 sobre 64, menos 64 sobre 64. Tudo isso dividido por 1 meio, menos 2 sobre 2. Fazendo, então, a subtração, repete 1 terço vezes 1 menos 64 dá menos 63 sobre o 64. Tudo isso dividido por 1 menos 2 dá menos 1 sobre 2. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar a fração que está em cima. 1 terço multiplicado por menos 63 sobre 64. 1 vezes menos 63 dá menos 63 sobre 3 vezes 64 dá 192. Então nós temos que a soma é menos 63 sobre 192 dividido por menos 1 meio. Agora eu tenho uma divisão de fração. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E aí no caso eu já trabalhei os sinais, menos com menos dá mais. Repeti a primeira fração, 63 sobre 192, e multipliquei pelo inverso da segunda, 2 sobre 1. Vamos então agora resolver. Mas antes eu simplifiquei o 2 e o 192 por 2. Ao simplificar o 2 por 2, ficou 1. E o 192 por 2 dá 96. Então a soma ficou 63 sobre 96 multiplicado por 1 sobre 1, que dá 63 sobre 96. Só o que eu fiz? Eu simplifiquei o 63 e o 96 por 3. Ao simplificá-los por 3, eu obtenho 21 sobre 32. Dessa forma, então, a soma dos 6 primeiros termos dessa PG vale 21 sobre 32. A questão 2 da Universidade Federal de Roraima. Em uma experiência de laboratório, um frasco recebe, no primeiro dia do mês, 3 gotas de um determinado líquido. No segundo dia, recebe 9 gotas. No terceiro dia, recebe 27 gotas e assim por diante. No dia em que recebeu 2.187 gotas, ele ficou completamente cheio. Qual o total de gotas que esse frasco recebeu? Bem, observem que a questão fala que no dia que ele recebeu 2.187 gotas, ele ficou cheio. Mas nós não sabemos em que dia foi esse. Se foi no 5º dia, se foi no 9º, se foi no 10º. Então, nosso primeiro trabalho é descobrir em que dia o frasco recebeu 2.187 gotas. Bem, para isso, vamos considerar o primeiro termo como sendo 3, porque o A1 vale 3, já que no primeiro dia ele recebeu 3 gotas. Vamos considerar que a razão também é 3,
Por quê? Porque você tem 3 gotas no primeiro dia e no segundo dia 9 gotas. Então você está triplicando a cada dia. Do 3 para o 9 multiplica por 3, do 9 para o 27 multiplica por 3. E o AN, né, que é o último termo, que é a quantidade de gotas que ele recebe no último dia, é 2.187. Então eu pego a fórmula do termo geral da PG, AN é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1, e vamos substituindo. O AN é 2.187, isso é igual, o A1 é 3, vezes a razão, que é 3, elevada a n menos 1. Bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inicialmente juntar 3 multiplicado por 3 elevado a n menos 1, isso dá 3 elevado a n. Por quê? Multiplicação de potência. Repete a base, somos expoentes. Esse 3 é equivalente a 3 elevado a 1. Na hora que eu juntar 1 com n menos 1, eu corto o 1 com o menos 1, sobra só o n. Então ficou 2.187 é igual a 3 elevado a n. Eu inverto, então 3 elevado a n é 2.187. Fatoro 2.187 vai dar 3 elevado a 7. Então 3 elevado a n é igual a 3 elevado a 7. Corto as bases 3 igual o expoente. Então nós temos que n é igual a 7. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que o frasco recebeu 2.187 gotas no 7º dia. Ok, e o que eu faço então agora? Como a questão pergunta qual o total de gotas que o frasco recebeu, eu vou ter que somar as gotas que ele recebeu desde o 1º até o 7º dia. Como essa quantidade de gotas forma uma PG, então eu pego a fórmula da soma da PG finita. Então a soma é A1 vezes a razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1. Vamos substituir. Substitui o A1 por 3 vezes, substitui a razão também por 3, elevada a n, que é 7, menos 1, sobre a razão, que é 3, menos 1. Vamos então resolver. 3 elevado a 7 dá 2.187. O restante eu só repeti. 2.187 menos 1 dá 2.186. E 3 menos 1 dá 2. Então agora eu vou pegar 3 vezes 2.186 dividido para 2 dá 3.279. Então isso quer dizer que o total de gotas que esse frasco recebeu até ficar completamente cheio foram 3.279 gotas. A terceira questão da Universidade Federal do Piauí. Numa progressão geométrica estritamente crescente, a razão é o triplo do primeiro termo. Se o quarto termo é 432, então a soma dos 4 primeiros termos dessa progressão vale quanto? Vamos fazer por parte, né? A questão me diz que nós temos que a razão é o triplo do primeiro termo. Então você escreve que Q é igual a 3 vezes o A1. Além disso, nós sabemos que o quarto termo é 432. E claro, o N, que é a quantidade de termos, é 4, porque nós temos o valor do quarto termo. Daí então, eu pego a fórmula do termo geral para o quarto termo. A4 é igual a A1 vezes a razão elevada a 3. Eu vou substituir o A4 por 432. Isso é igual ao A1 vezes... Vou substituir a razão por 3 vezes o A1, tudo isso elevado a 3. Vamos então resolver o que está entre parênteses. Então 432 é igual a A1 vezes 3 elevado a 3 dá 27, vezes A1 ao cubo. O que eu faço então agora? Eu vou juntar A1 vezes A1 ao cubo, dá 1 à quarta. Então vai ficar 432 é igual a 27 vezes A1 à quarta. Dei uma invertida, agora eu passo 27 dividindo. Então A1 à quarta é 432 dividido para 27. Essa divisão ela vai dar 16. Então A1 à quarta é 16. Desse modo, o A1 é a raiz quarta de 16. E a raiz quarta de 16 é mais ou menos 2. Com isso, então, nós temos que o primeiro termo dessa PG é mais ou menos 2. Bem, o que eu faço agora? Nós sabemos que a razão é 3 vezes o A1.
Então, se a razão é 3 vezes o A1, ela vai ficar 3 vezes o mais ou menos 2. 3 vezes mais ou menos 2 dá mais ou menos 6. Então, nós temos uma PG, onde o primeiro termo é mais ou menos 2 e a razão é mais ou menos 6. Para que eu calculei isso? Porque eu vou fazer o seguinte, nós sabemos que é uma PG estritamente crescente. Para essa PG ser estritamente crescente, a razão não pode ser negativa, porque se a razão for negativa, ela vai ser oscilante. A gente já viu isso. Ok, então a razão tem que ser 6. Mas se a razão tem que ser 6, como a razão é o triplo do primeiro termo, o primeiro termo terá que ser 2. Bem, sabendo que a razão é 6 e o primeiro termo é 2, vamos para o que a questão pede. A questão pede a soma dos 4 primeiros termos dessa progressão. Então você pega a soma, é o A1, multiplicado pela razão elevada a n, menos 1, sobre a razão menos 1. Isso vai ficar então o A1, que vale 2, multiplicado pela razão, que é 6, elevado a n, que é 4, menos 1, sobre 6 menos 1. Vamos então resolver. Repete duas vezes. 6 elevado a 4 dá 1.296, menos 1 sobre 6 menos 1. Bem, 1.296 menos 1 dá 1.295. E 6 menos 1 dá 5. Bora então agora resolver. Quando eu pegar duas vezes 1.295, dividido para 5, vai dar 518. Dessa forma, então, a soma dos 4 primeiros termos da progressão é 518 e a resposta correta é o item D. Quarta questão. Sabendo que 3 menos x, 5 menos x e 11 menos x são os 3 primeiros termos de uma PG, determine o valor de x e determine ainda o valor do quarto termo. Pessoal, se nós temos 3 termos formando uma PG, é sempre verdade que o A3 dividido pelo A2 é igual ao A2 dividido pelo A1. Ou seja, o terceiro sobre o segundo é igual ao segundo sobre o primeiro. Substitua. O A3 ele vale 11 menos x sobre o A2, que é 5 menos x, é igual ao A2, que é 5 menos x, sobre o A1, que é 3 menos x. Faça produto dos meios pelos extremos, então vai ficar 5 menos x multiplicado por 5 menos x, igual a 11 menos x multiplicado por 3 menos x. Vamos distribuir. No primeiro membro, eu vou pegar 5 vezes 5, dá 25. Depois 5 vezes menos x, dá menos 5x. Logo em seguida, menos x vezes 5 dá menos 5x. Menos x vezes menos x dá mais x ao quadrado. Igual. No segundo membro, eu também vou distribuir. 11 vezes 3 dá 33. 11 vezes menos x dá menos 11x. Menos x vezes 3 dá menos 3x. E menos x vezes menos x dá mais x ao quadrado. O que a gente pode fazer aqui? Dá para cortar o x ao quadrado dos dois lados e juntar. Repete o 25. Menos 5x com menos 5x dá menos 10x, igual. Repete o 33. Menos 11x com menos 3x dá menos 14x. Faz agora a letra de um lado, número do outro. Esse 14x vai para o começo positivo. Então, 14x menos 10x é igual a 33. Passo o 25 para o outro lado subtraindo. 14x menos 10x dá 4x, igual 33 menos 25 dá 8. Se 4x é igual a 8, então x é 8 sobre 4, logo x é 2. Então nós temos que o x vale 2. Bem, se o x é 2, então a gente pode agora montar a PG. Vamos lembrar que a PG era 3 menos x, 5 menos x e 11 menos x. Como o x é 2, vai ficar 3 menos 2, 5 menos 2 e 11 menos 2. Vamos lá então. 3 menos 2 dá 1, então o primeiro termo é 1. 5 menos 2 dá 3, então o nosso segundo termo é 3. E 11 menos 2 é 9, então o terceiro termo é 9. Logo nós temos a PG 1, 3, 9. A questão pergunta quem é o quarto termo. Então a questão pergunta quem é o próximo.
Como a gente pode perceber que a PG tem razão 3, então o próximo termo será o 27, já que 9 vezes 3 dá 27. Com isso, a gente finaliza essa videoaula, onde nós falamos de soma finita de PG. Além disso, nós abordamos a sua notação especial, bem como abordamos a sua fórmula do termo geral.